Minhas amigas, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Alexandre Salim. Você me encontra ali no Instagram como @prof.alexandresalim. E nós voltamos com a disciplina mais maravilhosa do direito, com o nosso direito penal, agora com os temas quentes. O que são os temas quentes? São aqueles que mais caem. A nossa equipe fantástica, competente, maravilhosa do Saraiva Prova fez um estudo estatístico com aquilo que mais vem caindo nas nossas provas. E aqui no penal, nós temos alguns assuntos que reiteradamente se repetem, que são assuntos que caem no gosto da banca FGV. São com eles que nós vamos trabalhar na nossa aula de temas quentes. Bom, eu quero te pedir duas coisinhas. Durante a nossa aula, faz um print com teu celular, se você está assistindo pelo celular, ou tira uma fotinho com o celular do computador e nos manda lá no Instagram, marcando @saraivaprova, marcando @prof. Alexandre Salim. Joia? Bom, quero te lembrar também que se você vai vir comigo na segunda fase e eu tô ajudando todo mundo a passar, a buscar esta vermelhinha, todo mundo que escolhe prática penal, faz a tua pré-inscrição e garante a tua vaga comigo em segunda fase. 100% comigo em segunda fase. O penal, o processo penal, a legislação penal especial. Como é que nós vamos trabalhar a segunda fase? Com conteúdo, ou seja, teoria, penal, processo, leis especiais. Vamos trabalhar depois as discursivas, como é que cai, como é que é a técnica para responder aquilo que vem pontuado pela banca FGV. Eu vou te ensinar a responder a discursiva. E depois, claro, nós vamos trabalhar com as peças. Vamos ver as peças, todas as peças prováveis de cair na nossa peça prático-profissional. Joia? A gente tá junto e, como eu sempre digo, vai dar certo. Bom, bora vencer primeiro a primeira fase. Joia? A prova objetiva. E nós vamos começar a análise dos temas quentes aqui em Direito Penal. Põe na tela para mim. Começou então a nossa maratona, agora a respeito dos chamados temas quentes. E, meus amigos e minhas amigas, um dos temas quentes, de parte geral, sem sombra de dúvidas, é o concurso de crimes. Veja, eu estou trabalhando agora assuntos que nós não vimos, ao menos não vimos com a profundidade necessária lá na nossa revisão, dentro da maratona, aqui para o 30º exame de ordem. Agora nós vamos ver outros assuntos que, conforme as estatísticas, são aqueles que mais caem e vamos aprofundar alguma coisa que nós já vimos. Por quê? Porque vai cair de novo. Vamos começar dentro da parte geral a analisar, põe na tela para mim, o concurso de crimes. O concurso de crimes. Lembrando que no Brasil existem dois sistemas de aplicação das penas. Dois sistemas de aplicação das penas, o cúmulo material e a exasperação. Dois sistemas, o cúmulo material e a exasperação. O que você tem que saber aqui? Que pela regra do cúmulo material, as penas são somadas. E que pela regra da exasperação, o juiz aplica a pena do crime mais grave aumentada de um percentual que está previsto em lei. Bom, deixa eu explicar um pouquinho melhor isto. Quando o juiz se depara com o concurso de crimes, o que é o instituto do concurso de crimes? Vai cair na tua prova que o sujeito, que o agente, que o réu, que o investigado praticou 2 ou mais crimes. Este é o concurso de crimes. A mesma pessoa pratica 2 ou mais crimes. Bom, digamos que o juiz entenda por condená-lo nesses 2 crimes. O juiz tem que decidir qual espécie de sistema de aplicação da pena ele irá usar. Se o juiz optar pelo concurso, pelo cúmulo material, o juiz vai somar todas as penas.
Se ele escolher, põe na tela para mim, o cúmulo material, ele vai somar todas as penas. Agora, se o juiz escolher a exasperação, ele vai aplicar a pena mais grave aumentada de um percentual que está previsto em lei. Então, como é que funciona a exasperação, que é o sistema da majoração? Se as penas dos vários crimes são idênticas, ele pega uma delas, qualquer uma. Agora, se as penas são diversas, ele pega a mais grave, aumentada de um percentual que está previsto em lei. Como nós veremos, pode ser de 1/6 até a metade no concurso formal próprio ou perfeito, ou pode ser de 1/6 até 2/3 no crime continuado, como nós veremos. Então, para início de conversa, põe na tela, existem 2 sistemas de aplicação da pena. O primeiro sistema é o sistema do cúmulo material, as penas são somadas. O segundo sistema é o sistema da exasperação. O juiz aplica uma pena, somente uma. Se forem iguais, qualquer uma. Se elas forem diversas, a mais grave, sempre aumentando esta pena que ele pegar de um percentual que está previsto em lei. Bom, você já sabe quais são os 2 sistemas. Agora você tem que saber quais são as espécies de concurso de crimes. Veja, se o sistema é o do cúmulo material, é porque nós estamos diante de concurso material e de concurso formal impróprio ou imperfeito. Agora, se o sistema é o da exasperação, é porque nós estamos diante do concurso formal próprio ou perfeito e do crime continuado. Então veja, existem 2 sistemas de aplicação da pena. Os sistemas, como nós vimos, são esses aqui: cúmulo material e exasperação. E existem algumas espécies de concurso de crimes. As espécies são estas aqui: concurso material, concurso formal, que pode ser próprio ou impróprio, e o crime continuado. Você já sabe que se cair concurso material, e eu já te explico, o sistema é o do cúmulo material, soma das penas. Se cair concurso formal impróprio ou imperfeito, e eu já te explico, o sistema também é o do cúmulo material, soma das penas. Agora, se cair o concurso formal próprio ou perfeito, já te explico, ou o crime continuado, já te explico também, o sistema é o da exasperação. Então veja, se cair o que está em amarelinho ali, concurso material ou concurso formal impróprio imperfeito, vamos somar as penas. Põe na tela pelo cúmulo material. Olha lá. Agora veja o que está em verdinho. Se concurso formal é uma, se forem diversas, a mais grave, aumentada de um percentual que está na lei. Nós veremos. Para o concurso formal, próprio ou perfeito, é de 1/6 à metade. E para o crime continuado, nós veremos, é de 1/6 até 2/3. Combinado? Então veja mais uma vez este mapa mental. Põe na tela. São 2 sistemas e 4 espécies de concurso de crimes. Para o concurso material e para o concurso formal impróprio ou imperfeito, cúmulo material, soma das penas. Para o concurso formal próprio ou perfeito e para o crime continuado, exasperação. Vamos pegar uma pena, qualquer uma se forem idênticas, a mais grave se forem diversas, e vamos aumentá-la de um percentual que está na lei. Bom, dito isto, nós vamos para o concurso material. O concurso material, ele está previsto no artigo 69 do Código Penal. Diz assim: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Então sempre começa pela mais grave. Se tiver um crime com reclusão e outro com detenção, começa pela reclusão.
tá? Quais são os requisitos, portanto, do concurso material? O concurso material, ele pressupõe pluralidade de condutas, pelo menos duas, mais pluralidade de resultados, pelo menos dois também. Pelo menos duas condutas que produzem pelo menos dois resultados. Pluralidade de condutas, por quê? Porque a lei diz mais de uma ação ou omissão, pelo menos duas condutas. Pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, pluralidade de resultados, dois ou mais crimes idênticos ou não. Então veja, pluralidade de condutas mais pluralidade de resultados. Por exemplo, vamos imaginar que a filha adolescente de um empresário conhecido, rico e famoso, é colocada no cativeiro e os sequestradores querem extorquir o pai dela. Só que durante o cativeiro, um dos sequestradores estupra a menina. Então você tem uma pluralidade de condutas. No meu exemplo, duas. Você tem a colocação da moça no cativeiro para extorquir dinheiro do pai dela, já é o crime de extorsão mediante sequestro, e você tem a prática do estupro. O estupro durante o cativeiro já é outra conduta contra a menina. Bom, você veja que no meu exemplo são duas condutas que produzem pelo menos dois resultados. Porque um resultado é ofensa ao patrimônio, é crime de extorsão mediante sequestro, um crime patrimonial. Aliás, veremos na nossa revisão aqui nos temas quentes. E o outro resultado é ofensa à dignidade sexual da vítima. Então lembra, põe na tela, pluralidade de condutas mais pluralidade de resultados. O que faz o juiz? O juiz vai aplicar cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui com o sistema do cúmulo material, como vimos no esquema anterior. Soma das penas, cúmulo material. Então lembra, no concurso material há uma pluralidade de condutas e uma pluralidade de resultados. O juiz vai somar todas as penas. Olhem a diferença agora, porque eu vou para o concurso formal. O concurso formal está previsto no artigo 70 do Código Penal. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos consoante o disposto no artigo anterior. Bom, quais são os requisitos do concurso formal? Agora nós temos unidade de conduta mais pluralidade de resultados. Veja a diferença. Agora é uma só ação ou omissão. Você se deu conta? É uma só ação ou omissão. Uma unidade de conduta, então. Mas ele acaba praticando dois ou mais crimes idênticos ou não. Pluralidade de resultados. Então veja a diferença, eu vou voltar para o concurso material, 69. No concurso material, nós temos pluralidade de condutas e pluralidade de resultados. Agora, no concurso formal do artigo 70, nós temos unidade de conduta, é uma só conduta que causa dois ou mais resultados. Bom, você já sabe o que é o concurso formal. Unidade de conduta produzindo dois ou mais resultados. Agora nós temos que diferenciar o concurso formal próprio, chamado também de perfeito, de um lado, do impróprio ou imperfeito do outro. Põe na tela para mim. Eu vou agora pintar de azul esta parte aqui, ó. Aplica-se a pena mais grave
Aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Isto que eu pintei em azul é, vou escrever aqui, o concurso formal próprio ou perfeito. Sistema da exasperação. O que marca o concurso formal próprio ou perfeito? O agente, com uma conduta, produz 2 ou mais resultados que não são desejados. O agente, com uma conduta, produz 2 ou mais resultados que não são buscados, não são queridos, não são desejados ou pretendidos. O exemplo aqui, e é o que vai cair na tua prova, é o acidente de trânsito com vítimas. Digamos que o motorista imprudente fure o sinal vermelho. Então, com uma conduta, ele acabe se chocando com outro carro onde estão 3 vítimas. Uma vítima morre e outras 2 ficam feridas. Então você tem uma conduta, a direção imprudente, com, no meu exemplo, 3 resultados. Um homicídio culposo e 2 lesões culposas. Põe na tela, olha o que está em azul agora. Aplica-se ele é a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Ou seja, no meu exemplo, você pega a pena mais grave, eu tenho um homicídio culposo e 2 lesões culposas, eu pego a pena do homicídio culposo e aumento de 1/6 até a metade. Eu te trouxe um exemplo de concurso formal próprio ou perfeito. O sujeito responde pelos 3 resultados, mas ele não queria produzi-los no meu exemplo. Ele foi imprudente, ele furou o sinal vermelho, se chocou contra o carro. Irá ser responsabilizado por aqueles resultados, mas não são resultados desejados. Agora pensa comigo. Pode ser que ele queira os resultados. Eu vou te trazer aqui, apenas a título de recordação, de ilustração, as atrocidades nazistas. O que fizeram aqueles assassinos no regime nazista? Muitas vezes, para poupar a munição, enfileiravam as vítimas. Colocavam o fuzil e puxavam uma vez só. Uma conduta, a bala transfixava e matava ali 5, 6 pessoas. Pense comigo nas câmaras de gás. Eles colocavam, vamos lá, 100 pessoas dentro de uma sala, ligavam o gás. Com uma conduta, produziam 100 resultados. Todos desejados agora. É diferente. Aí não é justo eu pegar a pena de um e aumentar de um pouquinho. Ah, não. Aí eu tenho que somar. Põe na tela. É o que está na segunda parte. Eu vou colocar a segunda parte em verde. As penas... Só um pouquinho. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Ou seja, aqui nós temos o concurso formal impróprio ou imperfeito. Agora aqui nós vamos trabalhar com o cúmulo material, com a soma das penas, com o cúmulo material. Porque qual é a grande diferença? Está aqui na expressão desígnios autônomos, dolos autônomos. Então, para que haja concurso formal impróprio ou imperfeito, há necessidade de dolos autônomos, de desígnios autônomos. O sujeito quer todos os resultados. É como se eu, pessoal, pegasse uma granada e jogasse para matar 5 pessoas. É uma conduta, produzindo 5 resultados. Todos desejados. Agora tem que somar as penas. Então, para concluir, põe na tela. No concurso formal, os requisitos são unidade de conduta e pluralidade de resultados.
Se esses resultados não são desejados, é o concurso formal próprio ou perfeito. Você trabalha com a exasperação. Pegue a pena mais grave e aumente de 1/6 à metade. Se esses resultados são desejados, é o concurso formal impróprio ou imperfeito. Aí nós vamos trabalhar com o cúmulo material, somando todas as penas. E nós temos depois o crime continuado, que está no artigo 71 do Código Penal. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Então aqui você precisa, como requisitos, de uma pluralidade de condutas, mais de uma ação ou omissão. De uma pluralidade, 2 ou mais, crimes da mesma espécie. Pessoal, crimes da mesma espécie são aqueles que estão dentro do mesmo tipo penal, do mesmo artigo. Então, por exemplo, o furto só pode estar em continuidade com o furto. O roubo com o roubo. Veja, o furto nunca vai estar em continuidade com a apropriação indébita. O roubo nunca vai estar em continuidade com a extorsão, porque não são crimes da mesma espécie. Da mesma espécie, para o STF e para o STJ, são aqueles crimes que estão no mesmo tipo penal, tá? Põe na tela. E depois, e pelas condições de tempo, até 30 dias entre um crime e outro. De lugar, crimes na mesma comarca ou em comarcas diversas na mesma região metropolitana. Mesma maneira de execução. Aqui nós precisamos do mesmo modus operandi. Por exemplo, se o primeiro furto foi praticado com emprego de chave falsa, o segundo furto só vai estar em continuidade com o primeiro se for com emprego de chave falsa. Se o primeiro furto foi com chave falsa, o segundo com arrombamento e o terceiro com escalada, não tem nada de crime continuado. Tem que somar as penas porque tem concurso material. Tá? Mesma maneira de execução, põe na tela, é o mesmo modus operandi. Além disso, você tem que colocar aí que STF, deixa eu voltar aqui, STF e STJ exigem um requisito de ordem subjetiva. Este requisito de ordem subjetiva se chama unidade de desígnio. É um liame subjetivo entre os crimes. É como se todos os crimes fossem parcelas de um mesmo delito. É como se fosse o caixa do banco. Querendo levar 10 mil reais, ele vai furtando aos pouquinhos. Porque se ele tirar de uma vez só 10 mil, ele vai ser descoberto. Então ele leva 50 hoje, mais 20 amanhã, mais 100 depois de amanhã, mais 10 e mais 20 e mais 50 e mais e mais e mais. São vários furtinhos que fazem parte de um grande furto, de um furtão. Esta é a unidade de desígnio. É o liame subjetivo entre os crimes. É um requisito exigido, põe na tela, pelo STF e pelo STJ para que haja o reconhecimento do crime continuado. Tá? Bom, olha aqui. Eu quero te lembrar, já te falei disto na nossa revisão anterior, da prescrição. A prescrição, artigo 119 do Código Penal, ela diz assim, a lei penal diz assim, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Ou seja, você vai desprezar o concurso de crimes para contar a prescrição. Então você não vai levar em conta o cúmulo material no concurso material e no concurso formal impróprio e imperfeito. E você não vai levar em conta também a exasperação.
no concurso formal próprio ou perfeito e no crime continuado, o artigo 71. Você não leva em conta o concurso de crimes. Você conta a prescrição, põe na tela, em cima da pena individual de cada um, de cada crime, pena isolada de cada delito. Tá? Ainda, eu quero te lembrar da aplicação da pena privativa de liberdade. Eu quero te lembrar aqui que a aplicação da pena privativa de liberdade no Brasil é fixada a partir do chamado critério trifásico. Lembra disso das minhas aulas? Critério trifásico. Pessoal, é o chamado critério Nelson Hungria, em homenagem a este grande penalista Nelson Hungria Hofbauer. O artigo 68 do Código Penal nos traz o critério trifásico. Então, quando o juiz ele vai fixar a pena privativa de liberdade, ele o faz em 3 fases. Põe na tela. A primeira fase é a fase da pena base. Então, veja, aqui nós temos a pena base. Deixa eu voltar aqui. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. É a primeira fase. A primeira fase é a fase da pena base. Depois diz ali, em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Então aqui nós temos a segunda fase. E diz lá depois, por último, as causas de diminuição e de aumento. Aqui nós temos a terceira fase. Então veja, eu separei com cores, para você lembrar, a primeira fase é a fase da pena base. É nesta fase da pena base, que o juiz trabalha com aquelas 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Vamos lembrá-las? O juiz enfrenta culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime e comportamento da vítima. As 8 circunstâncias judiciais do 59. Ali é a primeira fase. Ali é a fase, põe na tela, da pena base. Da pena base. Depois que o juiz fixa a pena base, o juiz vai para a segunda fase. A segunda fase é a fase da chamada pena provisória. Pena provisória. Chamada também de pena intermediária. Pena provisória. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Então lembra, aqui na segunda fase, o juiz vai trabalhar com agravantes e com atenuantes. Isto é próprio de uma pena provisória, de uma pena intermediária, de uma segunda fase. Depois, põe na tela, chegamos à terceira fase. A terceira fase, pessoal, é a fase da pena definitiva. A pena definitiva. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Pessoal, é um sinônimo de causa de diminuição minorante e um sinônimo de causa de aumento majorante. Então pode ser que caia na tua prova minorante. O termo minorante é a mesma coisa que causa de diminuição. O termo majorante é a mesma coisa que causa de aumento. Causa de aumento ou majorante, causa de diminuição ou minorante. Pronto. Este é o critério trifásico. Põe na tela para mim. Estas são as 3 fases. Em amarelo, a primeira fase é a fase da pena base, a fase do artigo 59 do Código Penal. Em azul, a segunda fase, a fase da pena provisória, ou da pena intermediária, a fase das agravantes e atenuantes. E a terceira fase, em verde, a fase da pena definitiva, a fase das causas de diminuição ou minorantes e das causas de aumento ou majorantes. Bom, e aqui, como este é um tema quente, como a questão da pena e, sobretudo, da aplicação da pena,
a partir de um critério trifásico, é uma matéria que reiteradamente aparece na tua prova, vamos aprofundar um pouquinho mais cada uma dessas fases. Põe na tela para mim, por favor. Eu vou para a nossa primeira fase. Como eu já te antecipei, a primeira fase é a fase da pena base. É a fase em que o juiz enfrenta o artigo 59 com as 8 circunstâncias judiciais. Diz assim: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. 3. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. E 4. A substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Então lembra, aqui o juiz enfrenta 8 circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima. Põe na tela, olha lá, as 8 estão expressas aqui. É aqui que o juiz enfrenta cada uma delas. 1. Culpabilidade. 2. Antecedentes. 3. Conduta social. 4. Personalidade do agente. 5. Motivos do crime. 6. Circunstâncias do crime. 7. Consequências do crime. 8. Comportamento da vítima. É claro que para nossa prova, exame de ordem, banca FGV, pensando sempre com a cabeça do advogado criminalista, eu quero que você lembre aqui nos antecedentes de uma súmula. Eu quero que aqui nos antecedentes você lembre da súmula 444 STJ. 444 do STJ. Eu quero que você lembre desta súmula. Esta súmula 444 do STJ diz que inquéritos policiais e ações penais em curso não são maus antecedentes. Veja, a pena base na primeira fase, ela não pode ser agravada pela existência de inquéritos policiais e de ações penais em curso. Não pode ser agravada. A pena não pode ser aumentada na primeira fase, porque o seu cliente, pretensamente o seu cliente, você trabalha com a cabeça de advogado criminalista na prova. Então vai aparecer alguém que é o seu cliente, mesmo que ele tenha 50 inquéritos policiais instaurados contra ele. Mesmo que ele tenha 100 processos criminais, daqui a pouco ele até foi condenado em primeira instância. Se ele foi condenado só em primeira instância, isto não é má antecedência. Cuidado então, ponha na tela, com a súmula 444 do STJ, tá? Inquéritos policiais, ações penais em curso não são maus antecedentes. Ainda aqui na primeira fase. A pergunta é, o juiz aqui na primeira fase, ele pode aumentar a pena além do máximo ou diminuí-la abaixo, aquém do mínimo? O juiz na pena base, o juiz na primeira fase, analisando essas 8 circunstâncias judiciais, ele pode aumentar a pena base além do máximo ou diminuí-la aquém do mínimo? Na primeira fase? A resposta é não. Põe na tela para mim. Não. E o fundamento, meus amigos e minhas amigas, está justamente no 59, inciso 2º. Quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Você está vendo? O juiz estabelecerá a quantidade de pena aplicável dentro dos limites. Ele não pode, na primeira fase, aumentar a pena além do máximo. Ele não pode, na primeira fase, diminuir a pena aquém do mínimo. Combinado? Bom,
Na segunda fase, o juiz vai trabalhar a chamada pena provisória. Pena provisória, como eu te disse, ou intermediária. É a mesma coisa. Aqui, o juiz trabalha, minhas amigas e meus amigos, as agravantes e as atenuantes. Deixa eu trocar de cor. As agravantes estão no 61 e no 62 do Código Penal e as atenuantes estão no 65 e no 66 do Código Penal. Pergunta de prova. O juiz pode criar agravantes da cabeça dele? Pergunta de prova. O juiz pode criar atenuantes da cabeça dele? Vamos por partes. Você que vem sendo meu aluno aqui no Saraiva Prova, e você está preparado para a prova? Você que vem acompanhando todo esse corpo maravilhoso, excepcional de professores aqui do Saraiva Prova, aliás, faça o que eu te pedi. Faça um print aí da tela, tire uma fotinho com seu celular, mande para nós no Instagram e nos marque, @SaraivaProva, @Prof. Alexandre Salim, tá? Você está preparado, você vai passar. Vem comigo para a segunda fase que eu vou te levar à testa vermelhinha. Eu vou te conduzir à testa vermelhinha. Bom, o que eu venho te dizendo desde a nossa primeira aula de direito penal? Que no direito penal não é possível analogia in malam partem. Mas é possível analogia in bonam partem. Não cabe em direito penal analogia in malam partem, em desfavor do réu. Mas, ao contrário, é possível analogia in bonam partem. Ou seja, em benefício do réu pode, em prejuízo dele nunca. Se eu admitisse que o juiz pudesse criar agravantes, agravante agrava, piora a situação do réu. Seria analogia in malam partem. Não pode! Não pode! Agora, o juiz pode criar atenuantes? Pode. Por quê? Põe na tela. Criando atenuantes, o juiz estaria trabalhando com a analogia in bonam partem. E esta é possível em direito penal. Tanto é que o artigo 66 do Código Penal é uma bela tese de defesa. O 66 do Código Penal vai te trazer a possibilidade de o juiz reconhecer atenuantes, mesmo que não haja previsão legal. O juiz pode reconhecer atenuantes, mesmo que não haja previsão legal. Em face de qualquer situação que ocorra antes ou depois do crime, tanto faz. Ele não pode reconhecer agravantes de ofício, mas ele pode reconhecer atenuantes, porque ali, põe na tela, seria o uso da analogia in bonam partem, tanto que o 66, ele prevê a possibilidade de reconhecimento de atenuante que não tem previsão legal. E para nós terminarmos a segunda fase, lembre da súmula 231 do STJ. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Olha só, eu te faço a mesma pergunta que te fiz na primeira fase. Aqui na segunda fase, o juiz pode, com a agravante, aumentar a pena além do máximo, ou com a atenuante, reduzi-la aquém do mínimo? Não. Eu já tinha te dito que ele não podia fazer isto na primeira fase, com fundamento no artigo 59, inciso 2º. Agora ele não pode, na segunda fase, põe na tela, com fundamento na súmula 231. A súmula só fala de atenuante, mas você aplica a inteligência da súmula também para a agravante. Então, na segunda fase, o juiz continua preso aos limites legais. E aí nós chegamos, meus amigos e minhas amigas, finalmente à terceira fase,
A fase da chamada pena definitiva. A fase em que o juiz ele enfrenta majorantes, chamadas também de causas de aumento, e minorantes, chamadas também de causas de diminuição. Qual é a diferença entre uma majorante e uma qualificadora? A qualificadora é um tipo novo. A qualificadora traz um novo mínimo e um novo máximo. Por exemplo, homicídio simples, a lei fala de 6 a 20 anos. Qualificado, de 12 a 30 anos. A qualificadora traz um novo mínimo, novos limites, mínimo e máximo. A majorante não. A majorante aumenta a pena de forma fracionária. Então, se cair um aumento de fração, aumenta 1/3, aumenta a metade, ou, como lá no roubo, aumenta 1/3 a metade, pode ser um aumento variável, aí, põe na tela, é majorante. Majorante ou causa de aumento. O que nos diz o artigo 68, parágrafo único do Código Penal? Diz assim: no concurso de causas de aumento ou de diminuição, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. É uma bela tese de defesa. Então é muito importante para a tua prova. Se na parte especial do Código Penal nós tivermos um concurso entre majorantes ou um concurso entre minorantes, o juiz aplica uma só, sempre em benefício do réu. Por exemplo, cai na tua prova o crime de estupro. Digamos que o estuprador seja o pai. Pronto, já tem uma causa de aumento. Se o estuprador for ascendente, já tem uma causa de aumento, no artigo 226 do Código Penal. Mas digamos que, além disso, a vítima, que é a filha, fique grávida. Pronto, já tem outra causa de aumento, no artigo 234-A do Código Penal. São 2 aumentos, porque o agente é pai e porque a vítima ficou grávida. São 2 majorantes. Mas o artigo 68, parágrafo único, diz que o juiz pode, põe na tela, aplicar um só aumento, o que mais aumenta. Isto é melhor para o teu cliente. Ao invés de 2 aumentos, o juiz aplica um só. Este é o critério trifásico, minhas amigas e meus amigos. É uma matéria que cai demais na nossa prova da OAB. Então revisamos o concurso de crimes e revisamos também a aplicação da pena privativa de liberdade a partir do seu critério trifásico. Tá? Você curtiu a nossa revisão? Então nos marca ali no Instagram, @saraivaprova, @prof. Alexandre Salim. Se você vier fazer a segunda fase comigo em prática penal, aproveite as promoções, faça sua pré-inscrição e garanta a sua vaga. Nós vamos juntos buscar esta vermelhinha. Muitos de vocês estão ansiosos, estão aquela ansiedade, os nervos à flor da pele. Estamos às vésperas da prova, às vésperas do exame de ordem. Calma. Eu quero que você seja o capitão das suas emoções. Não deixe a ansiedade transbordar. Não deixe esta ansiedade te comandar. Não deixe esta ansiedade ela te fazer errar alguma questão. Seja o capitão das suas emoções. É como eu sempre digo, bateu a ansiedade no momento da leitura da prova? Usa aquela técnica, faz 3 vezes isso. Cheira a flor, sopra a vela. Cheira a flor, sopra a vela. Faz esta respiração profunda 3 vezes. Isto vai te aliviar, vai afastar a ansiedade. Vai fazer com que você volte a tomar o rumo da sua vida. Você controla a emoção e não ela te controla, tá? Fica esta minha dica para cada um de vocês. Se sintam abraçados no dia de hoje, tá? Eu estarei torcendo, mas mais do que isso, eu estarei confiante. Sobretudo você que esteve comigo ao longo de toda
toda esta preparação em primeira fase aqui no Saraiva Prova. Você está preparado. Você está preparado. Você chegou e está preparado. Então vamos passar nesta primeira fase e eu vou te esperar depois aqui na segunda fase para a gente terminar de passar definitivamente e encerrar com chave de ouro este ciclo na tua vida. Conta comigo, conta conosco, a equipe Saraiva Prova. Ok? Boa sorte na prova, estamos juntos e vai dar tudo certo. Como eu sempre digo, bons estudos e aquele abraço, pessoal!